E em fevereiro nós estaremos de novo aqui para começar a transmitir de novo os cultos, porque é muito serviço para pouca gente aqui. Os cara vão ralar demais já aqui, ainda tem que transmitir, é mais difícil. No mais, eu falo no final do culto aqui para a gente dar sequência à palavra. Vamos lá, editor, botar essa vinheta aí para rodar? Então, solta. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 18. Filipenses, capítulo 2, verso de número 18. Nós vamos falar hoje sobre desenvolva-se. Eu estou até com o meu outro sermão aqui, que semana passada eu falei sobre Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 11, né? Eu terminei indo tudo. E eu falava sobre 4 características de uma atitude de alguém que é submisso, que é humilde, que é servo. E a primeira atitude é alguém que pensa nos outros e não em si mesmo. É alguém que serve, alguém que sacrifica. E o quarto, que eu não lembro, que eu vou colar aqui, é alguém que glorifica a Deus através da sua vida. E eu recebi alguns comentários sobre a mensagem da semana passada, e a gente gosta, viu? Para quem prega, ouvir feedback de que você está ouvindo a mensagem, está entendendo alguma coisa, está ficando atribulado, que a missão da pregação é atribular a minha vida enquanto prego e a sua vida enquanto ouve. Vamos liberar as crianças, que agora que eu estou vendo que a mãe está arrumada ali. Você não me deu um contato aqui, agora que eu olhei para você ali, que eu vi que você estava arrumada. Esqueci. Pode subir lá, Lohana e Luciana. E voltei. É bom esse feedback, você está vendo que a pessoa está ouvindo e está tentando se entender, né? E algumas coisas como que aplica isso tudo? E Paulo não deixou, é por isso a importância de que, se você está assistindo, se você perdeu uma pregação dessa da série de Filipenses, vá depois no YouTube e procure as outras para você entender, porque Paulo tinha uma sequência de ensinamentos, e ele começa a dar os ensinamentos. Quando essas meninas chegarem, só pede para subir. Vamos começar a chegar atrasado, porque não deu tempo de organizar, mas é bom que vai subindo. E aí, Paulo vai em Filipenses, ele começa a falar sobre isso, e no versículo 12, ele vai e dá o veredito. Ele diz assim, versículo 12, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Eu falei sobre isso na semana passada, e Paulo dá sequência a falar sobre isso, que a teologia... vai ter que fechar aquela porta ali, é por isso que o barulho ficou muito alto, porque a porta está aberta. A teologia deve produzir vida. O conhecimento que não produz só vida pode causar a morte. O evangelho é uma verdade que deve conduzir à ação. Por isso, a ação que Paulo vai citar, de você não pensar em si mesmo, a ação de você não pensar, de você servir, de você se sacrificar e de a sua vida glorificar a Deus. Paulo vai dar importância a isso. E quando Paulo começa a falar sobre Jesus no capítulo 2,
ele vai nos ensinar que a admiração por uma pessoa, que a inspiração que a gente tem para uma pessoa, a admiração vai nos servir como inspiração. Mas a admiração que produz uma que produz uma inspiração, mas ela não traz uma capacitação. Eu posso admirar Jesus, a vida de Jesus pode me inspirar, um homem que pensava no outro, o homem que servia ao outro, o homem que sacrificava pelo outro, que glorificava a Deus através da sua vida, mas essa admiração não traz sobre a minha vida uma capacitação, não traz para mim um poder para repetir o que ele fez. E por isso que para nós sermos como ele, não basta apenas o exemplo exterior, mas precisa de um mover interior, saindo de dentro de nós e nos capacitando para sermos igual a Cristo. Porque no versículo 12, Paulo já começa dizendo: assim pois, ele diz, olha gente, nós temos Jesus que é assim, agora pois, assim entretanto, a minha tradução diz, eu tenho duas traduções aqui, e nessa aqui ele diz assim, ó, assim pois, amados meus, na outra aqui, acho que quebrou, pode deixar a garrafa no chão, hein? Obrigado, viu mesmo. Tem uma que diz assim, meus amados, e a outra diz assim, pois. E ele vai dizer, assim, pois, irmãos. Como é que a gente coloca, Paulo, a partir do versículo 12, Paulo vai nos ensinar como colocar em prática o exemplo de Jesus. Porque não faz sentido nós olharmos para Jesus apenas como modelo de inspiração, de admiração, mas não termos a capacitação para repetir as mesmas obras que ele repetiu. E por que Jesus repetiu? Como Jesus conseguiu ser aquele ser humano? O que ele tinha que fazia dele um ser humano muito melhor? E Paulo vai nos ensinar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai nos ensinar que é preciso desenvolver. Paulo vai nos ensinar que a salvação é um processo, que o crescimento com Deus é um processo. Paulo vai nos ensinar, Gálatas 2:20 vai falar sobre isso, de que o processo de ser igual a Cristo é um processo de encarnação. É preciso que Cristo seja encarnado em nós, para que nós, do nosso interior, flua. E há uma barreira enorme religiosa, porque a religião vai dizer para a gente que a gente tem que mudar primeiro por fora, principalmente para nós protestantes. Porque você converte e a igreja te manda um monte de coisa que você tem que fazer logo. Principalmente beber, fumar e não se prostituir. Essas três coisas você tem que parar de fazer logo. Mesmo que você seja um mau caráter, um pilantra, não paga direito e tal. Mas três coisas importantes a gente tem que, não é? Não, essas coisas aí. Olha, a irmã, por favor, saia, tá? Calça é pecado mortal. Irmã, brinco, tire, por gentileza. Ó, irmã, maquiagem não pode, irmã, pecado mortal. Irmão, calça, só calça. Bermuda de jeito nenhum. E social, tá, irmão? Jeans, nem pensar. É pecado também. Então essas coisas vão transformando o exterior e deixando o meu interior cada vez pior. E Paulo vai nos ensinar sobre isso, que a vida cristã é um processo, porque é Deus operando em nós enquanto nós praticamos aquilo que Ele ensina, porque quem muda o ser humano é o Espírito de Deus e não eu. E aí Paulo nos dá alguns conselhos, algumas dicas de como nós podemos desenvolver esses bons hábitos,
Como nós podemos desenvolver uma vida a ponto de imitar Cristo? E às vezes imitar Cristo pode soar até como arrogância. Aí, quer ser igual a Jesus também. Não é? A gente diz, ó, a gente tem que ser igual a Jesus. Mas se você disser para alguém, não, eu estou lutando para ser igual a Jesus, a pessoa vai dizer assim, lá vai, o santão, quer ser melhor que os outros. E Paulo diz assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A importância disso, né? Então, o primeiro conselho de Paulo é que nós devemos cumprir o nosso propósito. Nós devemos entender do porquê nós fomos chamados. O versículo 12, ele diz assim, ó: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Uma outra tradução diz: desenvolva a vossa salvação. Nós precisamos resolver uma coisa importante aqui. A nossa luta de ser uma pessoa que pensa no outro, que serve, que se sacrifica, que glorifica a Deus através da sua vida, isso precisa ser resolvido porque quem te salvou. E a gente vê a importância de nós conseguirmos viver uma vida cristã correta, está muito ligado à nossa doutrina de salvação. Porque quando eu acredito que por meio das minhas boas obras eu alcanço a salvação, eu anulo o sacrifício de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é obra específica de Cristo. Mas eu não estou passivo à salvação. Eu não estou apenas vendo Jesus fazer a salvação e ficando na espreita, mas eu preciso ter certeza de que eu não estou fazendo o correto, porque eu espero que eu vou para o céu. Eu preciso resolver isso na minha mente. Você não vai para o céu porque você é uma pessoa boa. Você vai para o céu porque Jesus morreu na cruz e salvou por você, e isso não te cobrou nem R$1. Na verdade, o que você devia, ele pagou por meio da vida dele. A salvação é pela graça. Toda ação humana que acha que por causa da sua ação, porque eu obedeci a Deus, eu vou ser salvo, deixou de ser graça. Quando você começa a pensar que você está pagando para ir para o céu, deixou de ser graça, já não é mais de graça, está pagando alguma coisa. Aí, pastor, então, eu não... O nome do cara é Dietrich, o nome mais difícil que tem. Ele fala sobre a graça barata, porque às vezes a gente pensa assim, não, então eu posso viver do meu jeito. Também não é isso, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas a gente precisa resolver isso aqui. Essa palavra desenvolva a vossa salvação, é que a salvação é um processo, ou a santificação, talvez melhor aplicado, é um processo que vai durar até o fim dos tempos, até o dia que você morrer, porque nós vamos praticando aquilo que Deus vai nos ensinando a colocar em prática, e Deus vai nos ensinando, e nós vamos colocando em prática, e Deus vai nos ensinando, e nós vamos colocando em prática. Nós não desenvolvemos a nossa salvação para possuí-la, mas desenvolvemos a nossa salvação porque a possuímos. Nós não obedecemos para sermos salvos, nós obedecemos porque somos salvos. E isso é parte do nosso propósito. É preciso ser semelhante a Cristo, mas é preciso ser eu mesmo. Porque às vezes a gente entra num modo meio que robótico, e a gente vai cumprindo aquilo que a igreja diz que tem que cumprir, mas você não consegue nem ser você. Não porque todo mundo faz. O pastor Neto age assim, eu tenho que fazer assim. Por quê? Não sei. Isso não é cristianismo. É qualquer coisa, menos cristianismo.
É preciso ir aprendendo sobre isso. É preciso ir desenvolvendo sobre isso. É preciso saber qual o caminho que está tomando. É preciso saber que todo santo tem pé de barro. Então você não precisa ostentar uma carreira de super-homem cristão. Se todo santo tem pé de barro, você também tem os seus pés de barro, mão de barro, cabeça de barro, olho de barro. E é preciso ter ciência, é preciso ter noção de que você também vai aprender. Não queira carregar um fardo que não é seu. Versículo 15, Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eles conseguem desenvolver a salvação, e o conselho de Paulo é para que eles desenvolvam a salvação deles no meio de uma geração perversa e corrupta. A igreja de Filipe tinha que ser exemplo e cumprir o seu propósito no meio de uma geração corrupta. Ela não ia se amoldar a isso, mas ela ia mudar aquela realidade. Cristo é crucificado por se opor a um estilo de vida religiosa que era contra aos fariseus. Porque os fariseus diziam o seguinte: não, deixa como está, não precisa mudar. E Cristo vem e diz assim: olha, ouviste o que vos disse. Jesus diz assim: não foi isso que ensinaram a vocês? Eu porém vos digo, é assim, 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 assim. O que disseram para vocês foi isso? Está errado. Eu digo é isso, 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 isso. Não foi isso que vocês aprenderam? Não é assim não, gente. E ele diz: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é a forma de interpretar a lei. E Jesus diz: olha, vocês, o que vocês ouviram sobre matar? Não, matar é enfiar a faca no outro, dar um tiro. Eu porém vos digo, se você odiar seu irmão no coração, você já pecou. O que vocês ouviram sobre adultério? Adultério é eu deitar com a mulher do outro, levar ela para um lugar esquisito e ficar com ela. Eu, porém, estou lhe dizendo que se você desejar no coração, você já adulterou. E Jesus amarra todo mundo através do jugo dele. Ele amarra todo mundo e diz assim: e agora? Quem são vocês? Vocês não vão conseguir cumprir a lei para poder alcançar alguma coisa. Eu vim cumprir a lei no lugar de vocês, e vocês precisam aceitar isso, de que eu vou morrer no lugar de vocês, de que eu vou salvar vocês de graça. Parem de querer viver de um jeito de que vocês não dependem de mim para ser salvo. Não, eu estou fazendo tudo como Deus quer para ser salvo. Quem vai te salvar? Quem vai te salvar é você mesmo, então. Você não precisa de salvador. Se você vai ser salvo por tudo que você fez de bom, você não precisa de salvador. Os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida quando nós mostrarmos ao mundo que nós conseguimos viver dentro dele e sermos isolados dessa realidade perversa e corrompida. Quando nós entendermos de que mesmo no mundo em que vivemos, na realidade em que vivemos, nós podemos cumprir o propósito daquilo do qual Deus nos chamou. E aí Paulo dá o seguimento. Segundo, qual é o conselho dele? Que você deve receber poder. Primeiro você precisa entender quem te salvou. Porque se você está querendo viver sua vida fazendo tudo certinho, achando que isso vai lhe dar algum mérito diante de Deus, corrija essa doutrina na sua cabeça logo. Corrija isso logo. Segundo, é preciso receber poder. Você não vai conseguir viver a vida que você espera diante de Deus por suas próprias forças. No versículo 13, Paulo vai dizer, vou pegar aqui, versículo 13:
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Quem faz é Deus. Quem me transforma é Deus. Quem me muda é Deus. Tem um autor, Bruce, que ele traduz esse versículo e diz o seguinte: é o Espírito Santo que realiza o que a lei não consegue realizar. A lei poderia dizer às pessoas o que deveriam fazer, mas não podia suprir-lhes o poder, nem mesmo a vontade de fazê-lo. É o Espírito de Deus que vai nos suprir de poder e da vontade de fazer. É só o Espírito de Deus. E Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber poder. É o Espírito de Deus que vai nos suprir dessa vontade e que vai nos dar essa vontade de obedecer a Deus. É o Espírito que vai gerar em nós, é Ele que deve operar em nós. E Ele precisa operar em nós antes de nós querermos operar nos outros. Porque o obreiro é mais importante do que a obra. Se Deus não operar em você, nem adianta você querer operar na vida dos outros. Você se torna insuportável. E às vezes nós queremos fazer isso. Nós nem estamos prontos, mas nós queremos sair, pregar e dizer para todo mundo. Primeiro Deus precisa operar em mim. Depois Deus começa a operar por meio de mim. Deus não vai operar por meio de mim sem operar em mim primeiro. É preciso pensar de que é preciso receber esse poder. A gente obedece a Deus não por pressões exteriores. Nós não obedecemos a Deus porque a igreja diz que tem que viver assim, porque a sociedade diz que viver assim, porque o pastor diz que tem que ser assim. Nós obedecemos a Deus por poder interior. É o Espírito. Eu sempre digo que o Espírito Santo vai atrapalhar o seu pecado. Porque alguém que nasceu de novo, alguém que está cumprindo o seu propósito, entende que quem salvou ela foi Deus, de que foi Deus que colocou ela na família dele. Quando ele está diante do pecado, o Espírito de Deus está lá atrapalhando o seu pecado. E dizendo, está errado. Porque eu estou buscando esse poder, eu estou buscando ser transformado pelo poder que Deus me dá. Eu estou vendo o operar de Deus na minha vida, eu estou aprendendo e Deus está me colocando em prática. Deus não vai fazer de você uma pessoa melhor, Ele vai te dar oportunidades para que você se torne uma pessoa melhor. E é por isso que você desenvolve a salvação, porque Ele vai te dar oportunidades para que você mude. Ele me salva e a transformação vai acontecendo de acordo com o que Ele vai operando. Mas quando você está diante de uma oportunidade de ser transformado por Deus, você esquece o que Deus disse e faz do seu jeito. E três coisas importantes, ou três instrumentos importantes que o Espírito de Deus usa para operar na nossa vida é a palavra, a Bíblia, a oração e o sofrimento. Os momentos de a palavra é ela que vai dizer para mim, opa, não é assim. Você já estudou sobre isso, você já ouviu sobre isso. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A oração é quando eu falo com Deus e Deus fala comigo e eu vou falando para Deus o que eu estou sentindo e Deus vai dizendo para mim o que Ele espera que a coisa aconteça.
E o terceiro instrumento que Deus usa para operar em nós é o sofrimento. Porque é só a coisa apertar que a fé desfalece, gente. E fé que desfalece no meio do sofrimento é fé que faltou base. E pessoas que não tiveram base de fé, que não tiveram estrutura de fé, não suportam pressões. E o sofrimento não é algo exclusivo do ímpio e nem algo exclusivo do crente. O sol nasce para justo e injusto. E quando alguém diz para mim assim, pastor, não passa problema, eu falei, perdi 2 filhos. Dá para você? E um dos filhos que eu perdi, eu estava no momento mais difícil do meu ministério. E eu perdi um, depois perdi o outro. Não há filhos privilegiados. Isso é coisa de alguém que quer roubar meu dinheiro. Um bando de safado que vai para a internet ou igreja dizer para você que se você der seu dinheiro, as coisas vão andar na sua vida. Não espere que isso vá acontecer. Você quer ser abençoado? Vá trabalhar. Levante cedo. Tome um bom banho. E Deus vai abençoar o sol do seu rosto. Mas não dá para garantir para você de que você não vai ter problema. Não dá para garantir para você de que Deus vai cuidar da sua doença, porque você é o bonitão. Me lembro do irmão que uma vez chegou para mim e disse, pastor, ora pelo meu documento do carro aqui, com a moto. O que você está esperando, irmão? Quando você pede para eu orar pela sua moto? Não, para Deus me livrar de acidente, meu pneu não furar. Eu falei, irmão, tu conhece o continente africano, irmão? Já viu tanto de criança passando fome lá? Como diz Moisés, sériozão, irmão, que tu acha que Deus vai ficar preocupado de tu não furar teu pneu? Enquanto tem gente que não tem nem o que comer. Que Deus é o seu? Que tem filhos privilegiados, que se preocupa para o cara andar, não quer furar o pneu, não ande, mano. Não quer que carro quebre, compre um carro novo e não dá para garantir não, viu? Tá andando com seu carro 99, mano. E tu quer que teu carro viva a vida toda, não vai, não dá, infelizmente não dá. Ah, mas Deus pode. Pode, mas aí é milagre, milagre é excepcional. Milagre que acontece todo dia já não é mais milagre. O que acontece na Igreja Universal, igreja do Agenor Duque, do Valdomiro, isso não é milagre, isso é farsa. Safadeza, que milagre nem era assim no tempo de Jesus. Imagine com esses caras aí tudo. Não dá para você achar que Deus vai ficar cuidando das suas coisinhas não, corre atrás do teu, mano. Pastor, estou pedindo para o senhor aqui, ora pela minha carteira de trabalho para arrumar um emprego. E aí, irmão, está estudando? Não, parei na 4ª série. Irmão, é milagre, irmão. Aí tu está querendo milagre. Vamos estudar? Não, pastor, não tenho mais tempo não. E quer trabalhar de quê? Não, quero gerente. Irmão, não dá, irmão. Não dá. Pastor, ora aqui pela minha caneta para eu poder passar no Enem do ano que vem. E aí, estudou esse ano? Não. Pegou no material para estudar? Não, pastor. Mas Deus pode, né? Não, meu irmão, Deus é justo. Tem um monte de gente que passou o ano todo estudando, que perdeu festa, tudo. E tu acha que é tu, porque tu é da igreja batista, porque o pastor Neto vai orar por você e tu vai passar. Porque se eu fosse Deus, tu não passava não. Eu mandava era tu repetir o ano. Ainda mandava uma pandemia só sobre tu, só para tu aprender. Porque tu teve o ano todo para estudar em casa e não fez. Mas nós queremos um Deus que nos serve. Nós queremos, na verdade, um ídolo.
E Deus nos convida a buscá-lo para ter poder, porque enquanto eu estiver lutando para manter-me santo, enquanto eu estiver lutando para andar correto, eu vou continuar sendo um pecador. Mas quando eu pedir para Deus, Senhor, move, derrama sobre mim o teu Espírito e move no meu interior o que o teu Espírito quer, você vai ser transformado e o mérito vai ser de Deus. Você não vai chegar na igreja assim, irmãos, olha, eu fiz isso, porque eu tenho conseguido, é Deus que está fazendo em mim. Você não vai fazer isso não, rapaz. Você sabe que foi por causa de Deus que você conseguiu. É Deus que move seu coração para você mudar. E por muitas vezes, diante de situações que a gente se encontra, e você percebe Deus dizendo assim, vai fazer, rapaz, é o melhor para você, faz aí. E você tem duas escolhas, ou fazer ou não fazer. Só duas escolhas. Ou você faz do jeito que Deus quer, ou não faz. E se você não responder, você já respondeu. Mas é um poder que tem que sair de dentro. Mesmo quando a gente está desenvolvendo a nossa salvação, mesmo quando nós estamos sentindo o Espírito de Deus mover o nosso interior e nos ensinar a agir correto, nós vamos entender que é Deus que está operando em nós por meio do seu Espírito. Nós vamos entender de que é Deus que está movendo em mim. Quem está me transformando é Deus. Se eu estou conseguindo fazer coisas que eu nunca imaginei que eu seria um ser humano assim, é porque é Deus que está fazendo e não eu. Eu apenas estou indo de acordo com o que o Espírito vai soprando. Mas sem receber poder, sem buscar poder e sem dizer, Senhor, pelo amor do Senhor, me ajuda. No final, quando você conseguir, você vai dizer que foi você mesmo, mérito próprio. E por último, é preciso crer naquilo que a Bíblia diz. A partir do versículo 16, a partir, na verdade, do 14, Paulo já começa a dizer para a gente de que a salvação ela é demonstrada por meio de relações transformadas. Porque ele diz, no versículo 14, façam tudo sem queixas e nem discussões. Ele já começa dizendo assim, olha gente, salvação você demonstra por meio de relacionamentos transformados. Se você não tiver relacionamento transformado, não espere. No versículo 16, ele vai falar sobre a necessidade da igreja preservar a palavra da vida. Ele diz assim, ó, retendo firmemente a palavra da vida. E a partir do 17, 18, ele vai falar que o sofrimento é uma porta de oportunidade para Deus transformar a vida dele. Por que eu estou passando por isso? Deus está me dando a oportunidade de ser transformado. Versículo 16, ele vai dizer assim, ó, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação é a água que é derramada nos holocaustos, nos sacrifícios. Mesmo que eu seja derramado ali diante daqueles corpos mortos, sobre sacrifício e serviço da fé, aquele usa a palavra liturgia, de culto, de serviço, a mesma palavra para culto, e sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele diz assim, olha, o sofrimento é uma porta para a gente glorificar a Deus, e é preciso crer que nós estamos passando por isso aqui, e para acreditar de que diante do sofrimento você continua sendo transformado por Deus, é preciso ter fé, é preciso enxergar além daquilo que se vê.
É preciso fé para crer nas promessas de Deus. É preciso fé para acreditar que as promessas são verdadeiras e que Deus realizará em nossa vida a mesma obra que Ele realizou na vida de Paulo. É preciso fé para ser salvo. É preciso fé para receber o Espírito de Deus em minha vida. Você não vai conseguir pensar no outro, servir, se sacrificar, se você não cumprir o seu propósito da salvação, de deixar que Deus opere em você o querer, o realizar. Você não vai conseguir cumprir tudo aquilo se você não entender de que sem o Espírito de Deus você não consegue ir muito longe. Você não vai conseguir sem você entender de que é Deus que tem que salvar a minha vida. É o Espírito de Deus que tem que ser derramado em mim. E há uma busca incessante dizendo: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Se você vive sua vida de boa, não lembra qual foi a última vez que você foi para Deus pedir perdão por alguma coisa que você fez? Não é pedir perdão pelos seus pecados não, entendeu? Pecado tem nome. Pecado tem nome. Pessoas que são cheias do Espírito de Deus, essas pessoas não pedem perdão dizendo: Senhor, perdoa minhas multidões de pecado, perdoa todos os meus pecados. Porque quando ela peca, o Espírito de Deus vai lá e diz: olha, isso aqui é pecado, e eu tenho consciência do pecado que eu estou cometendo, e eu me arrependo do pecado específico. Porque o Espírito de Deus vai lá e vai dizer: Senhor, olha, meu pecado é esse, e é esse daqui que eu preciso me arrepender. Mas se você não lembra o último dia que você parou para orar e dizer: Senhor, sonda o meu interior, como diz o Salmo 139, sonda e me conhece. Quais são os pecados que eu preciso me arrepender? Quais são as ações que eu tenho tomado que envergonham o teu nome, que eu não consigo desenvolver minha salvação? E o Espírito de Deus vai falar o seu coração. E isso não precisa ser toda noite não, sabe? Porque durante o dia, quando eu tomo uma ação, quando eu sou cheio do Espírito de Deus, durante o dia, quando eu tomo uma ação que não é de acordo com a vontade de Deus, o Espírito está lá dizendo: este é o caminho, andai por ele. Porque há uma comunhão, nós temos algo em comum, é o meu amigo, o meu consolador, o Paracleto, dizendo para mim: rapaz, esse não é o caminho não, essa não é a postura não. Ele está aqui na minha consciência, me dizendo qual o caminho. Mas se você vive a sua vida de boa, como se o mundo estivesse rodando aí, a tua espiritualidade é tranquila, alguma coisa está errada, pô. A não ser que você esteja no nível de Jesus aí. É preciso entender isso. E é preciso crer na obra salvadora de Jesus. É preciso crer no sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. É preciso crer de que aquilo que a palavra de Deus diz vai se cumprir e que Deus vai realizar em mim, tanto querer quanto realizar. Se você quer pensar no outro, se você quer servir o outro, se você quer sacrificar por outro, que a sua vida glorifique a Deus, você precisa cumprir o seu propósito, deixar que Deus salve você. Você precisa ser cheio do Espírito de Deus e precisa ter fé para crer naquilo que Deus diz, e que o mesmo Deus que agiu na vida de Paulo vai agir na minha vida e vai agir na sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar. Deus age em nossa vida por meio da palavra, por meio da oração e do sofrimento. E esse agir, essa operação, reflete na nossa vida diária. Como cantou Vida Abundante e na segunda-feira. Deus cumpre o seu propósito em nós, quando nós cremos em sua palavra e quando aceitamos a palavra dele sobre a nossa vida.
E Cristo nos dá o exemplo. E fazes cair. E além de Cristo ser o exemplo para nós, como Paulo fala no início da carta, Filipenses 2, além de ser o exemplo, Cristo também nos dá o Espírito Santo. E a palavra para Espírito Santo aqui é como se fosse uma energia. O Espírito Santo traz esse renovo sobre a nossa vida. E é esse renovo que vai nos dar alegria, a alegria da salvação. Que Deus derrame sobre a sua vida, o seu Espírito. E que a sua vida seja uma vida de buscar ser cheio do Espírito Santo. De uma teologia que produz vida, que produz mudança diária. E não apenas conhecimento. Palavras vazias. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos ao Senhor pela Tua boa vontade, pelo Teu amor, pelo Teu querer, pelo derramado, Senhor, sobre nossa vida. Nós queremos desenvolver a nossa salvação, cumprindo o nosso propósito de sermos salvos pelo Senhor, mas vemos o Teu agir, o Teu operar em nós, nos convidando à obediência, nos chamando à obediência. Obedecemos a Tua voz, obedecemos o Teu chamado, obedecemos a Tua palavra, sermos cheios do Teu Espírito Santo. Venha derramar sobre nós o óleo precioso da Tua unção, uma busca incessante pelo Teu Espírito, para ser amigo do Teu Espírito e ouvir a Tua voz e escolher o Teu caminho, de crer nas Tuas promessas, de acreditar de que aquilo que o Senhor falou é verdade e vai se cumprir, que nós seremos transformados para a glória do Teu nome, sem murmuração, sem queixa, com relacionamentos transformados, com vidas transformadas. Em nome de Jesus, traga arrependimento e corações quebrantados que buscam o Teu Espírito, que são transformados pelo Teu Espírito, que reconhecem o Senhor e seus caminhos, que são perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoe nossa vida e derrame sobre nós a unção do Teu Espírito, que nós possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que nós somos movidos pelo Senhor. Nos ajude a sermos transformados de dentro para fora. Seja o Teu Espírito e o Teu operar dentro de nós. E nós clamamos: vem, Espírito de Deus, e derrama sobre a nossa vida